Feliz noite, mulheres! Hoje, dia 1º de outubro, olha que data importante, início do mês, e vamos iniciar aí uma nova leitura, uma nova jornada. O livro que eu senti no coração foi Os Parceiros Invisíveis, tá? E eu vou ler para vocês aqui, do meu próprio livro, tá? Qual é a intenção desse livro, tá? Porque a intenção não é esses parceiros invisíveis que a gente não encontra, que eu não estou enxergando, cadê onde está esse homem? Não, mulheres. Esse autor aqui, ele trabalha, tá? Com os arquétipos das deusas e dos deuses gregos. Então, que é o quê? Que são os comportamentos, né? Os 6 modelos das deusas gregas, estudada pelo psicanalista Jung, para destrinchar os 6 tipos de modelos comportamentais femininos existentes. Então, por isso, depois eu vou liberar para vocês. Quem quiser me chamar pelo direct ou lá pelo meu privado do WhatsApp, para eu enviar o link para você fazer o teste das deusas. Então, uma vez que eu só atraio uma energia que é uma informação que tem dentro de mim, o que tem dentro de mim que, apesar de eu não querer um relacionamento onde eu me sinta rejeitada, abusada, não vista, não me dá atenção, não me ajuda, enfim, ou um parceiro que não me valoriza, ou qual a informação que eu tenho dentro de mim, uma crença limitante, que faz eu também não atrair esse parceiro. E esses estilos de parceiro que eu acabo atraindo, seja que se torna assim um relacionamento fixo, seja um namoro, seja um casamento, ou ali, só atraio esses homens que não querem me assumir, só atraio esses homens que só querem beijar na boca e depois não aparece mais. Ali, só atraio determinados tipos de homens que começa legal, mas depois esfria. Então, o que tem atrás também do comportamento desses homens? Então, a gente aqui, vai nessa linha dupla. O que tem dentro de mim, que me faz atrair esse parceiro, e qual é a linguagem visível que traduz esse comportamento e esse perfil, tá? Então, eu vou ler por aqui mesmo, que fica melhor. Então, vamos lá, mulheres. Então, tá. Os Parceiros Invisíveis, tá? O autor John. Eu não sei se é autor ou autora, mas eu acho que é autor, tá? Porque eu estou começando aqui com vocês. Mas tive excelentes referências desse livro. Os Parceiros Invisíveis, o masculino e o feminino dentro de cada um de nós. Porque, mulheres, todos nós, seja nós mulheres, seja os homens, nós temos o nosso lado feminino, né, que é a nossa essência, no caso de mulher, o nosso sexo, mas a gente tem dentro de nós os nossos comportamentos, a nossa metade, né, que não é 50%, mas que é a nossa parte masculina. Assim como o homem também tem o lado feminino dele também, tá? Aqui não é interessante. Introdução à coleção Amor e Psique. Então, mulheres, ressaltando, aqui não é uma leitura de romance. Aqui é uma leitura com base, tá, em psicanálise, tá? A gente está estudando os comportamentos através de uma psique. A busca de sua alma e do sentido de sua vida, o homem descobriu novos caminhos que o levam para a sua interioridade,
o seu próprio espaço interior torna-se um lugar novo de experiência. Os viajantes deste caminho nos revelam que somente o amor é capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma. Assim, em lugar de buscar causas, explicações psicopatológicas às nossas feridas e aos nossos sofrimentos, precisamos, em primeiro lugar, amar a nossa alma, assim como ela é. Deste modo é que poderemos reconhecer que estas feridas e estes sofrimentos nasceram de uma falta de amor. Por isso que eu falo lá, mulheres, quem está no método 7, né? Eu falo no primeiro módulo para as mulheres que todo mundo age ou por um sentimento de amor, porque ama demais, ou por um sentimento de dor. Só que essa dor vem de um amor ferido. Então, olha que interessante o que ele diz aqui, né? Deste modo é que poderemos reconhecer que estas feridas e esses sofrimentos nasceram de uma falta de amor. Por isso que todas aquelas pessoas, por mais que pela nossa visão social, até mesmo por uma lei que a gente fala, nossa, mas é um crápula, nossa, mas né, pode ser um abusador. Ele se tornou um abusador por causa de uma dor. E todo abusador, ele foi abusado de alguma maneira. Lembrando que abusador, um relacionamento abusivo, não é só sexualmente falando, tá? É um abuso mental, um abuso físico, um abuso verbal, tá? Tudo isso são abusos. Por outro lado, revelam-nos que a alma se orienta para um centro pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e a realização da nossa totalidade. Assim, a nossa própria vida carrega em si um sentido, o de restaurar a nossa unidade primária. Finalmente, não é o espiritual que aparece primeiro, mas o psíquico, e depois o espiritual. E a partir do olhar do imo espiritual interior que a alma toma o seu sentido. O que significa que a psicologia pode, de novo, estender a mão para a teologia. Essa perspectiva psicológica nova é fruto do esforço para libertar a alma da dominação da psicopatologia, do espírito analítico e do psicologismo, para que volte a si mesma a sua própria originalidade. Ela nasceu de reflexões durante a prática psicoterápica e está começando a renovar o modelo e a finalidade da psicoterapia. É uma nova visão do homem na sua essência cotidiana, do seu tempo e dentro do seu contexto cultural, abrindo dimensões diferentes de nossa existência para podermos reencontrar a nossa alma. E ela poderá alimentar todos aqueles que são sensíveis à necessidade de colocar a alma em todas as atividades humanas. A finalidade da presente coleção é precisamente restituir a alma a si mesma e ver aparecer uma geração de sacerdotes capazes de entenderem novamente a linguagem da alma, como o Jung.
o desejava. Mulheres, só um adentro aqui, tá? Quem participou da reprogramação durante essa semana, uma das frases que o Hélio Couto fala é que se a gente deseja tanto um relacionamento e a gente não o tem, ou se o tem é de uma maneira que não nos faz feliz, é porque a gente tem medo de amar, né? Então eu tenho um medo de amar, de se entregar em um relacionamento, e esse livro ele vai nos ajudar também nessa situação. Então, qual é o medo que a gente carrega aqui dentro que a gente não atrai esse relacionamento saudável, vamos dizer assim, tá? Protólogo. A temática relativa ao homem e à mulher, a natureza do masculino e do feminino, sempre desperta o nosso interesse, especialmente agora, quando homens e mulheres estão tentando, como nunca o fizeram antes, compreender a si mesmos. E quando os papéis dos sexos e o seu relacionamento mútuo estão sendo reexaminados. Trata-se também de um tema prático que promete fornecer-nos dados úteis que podemos aplicar diariamente a nós mesmos e aos nossos relacionamentos pessoais. Uma das contribuições mais importantes do psiquiatra Jung está situada nesta área. Por meio dos seus conceitos de ânima e ânimos, ânima é a parte masculina do feminino e ânimos é a parte feminina do masculino. Jung aumenta de maneira única a compreensão de nós mesmos como homens e mulheres. De fato, podemos dizer que, dentre os psicólogos deste século, somente Jung tem diferenciado a psicologia do homem e da mulher e nos tem mostrado como eles se interrelacionam. Por causa do atual grande interesse pela psicologia dos sexos e da falta de um texto facilmente acessível, que reúna as ideias mais importantes de Jung sobre o assunto, é que escrevi este livro. Ele visa aquelas pessoas para as quais as ideias de Jung sobre o masculino e o feminino são novas, assim como aquelas que já têm experiência da psicologia junguiana e que podem estar interessadas nas importantes discussões que se têm sucedido sobre o assunto e cujos resultados ainda não foram determinados. Não obstante, eu tenha procurado reunir as muitas facetas do pensamento junguiano sobre o tema. O leitor interessado pode querer aprofundar-se mais em vista, se o leitor quiser se aprofundar mais, em vista nisso, há uma biografia selecionada em apêndice. Este livro representa uma introdução e um levantamento sobre um tema rico e variado, mas não pretende ser trabalhado conclusivo num campo de reconhecimento que requererá maiores debates e ulteriores investigações. Tratando do masculino e do feminino, estamos, em última análise, discutindo sobre a alma humana e sobre esse tema muito mais ainda fica para ser descoberto. Capítulo 1. Os homens costumam pensar e julgar-se apenas como homens, e as mulheres pensam e julgam-se apenas como mulheres. Mas os fatos psicológicos mostram que todo ser humano é andrógeno.
Dentro de um homem existe o reflexo de uma mulher, e dentro de uma mulher há o reflexo de um homem. Escreve o índio americano, rei, não sei das quantas mulheres, Storm, que está afirmando não a sua opinião pessoal, mas uma antiga crença indígena americana. Os antigos alquimistas concordam em declarar: nosso hermafrodito adâmico, embora se apresente sobre forma masculina, carrega consigo Eva, ou sua parte feminina oculta em seu corpo. A mitologia e as tradições antigas que frequentemente expressam verdades psicológicas que, de outro modo, escapariam à nossa atenção, muitas vezes atestam esta crença na dualidade sexual da natureza humana. No livro de Gênesis, por exemplo, lemos que Deus era um ser andrógino e que os primeiros seres humanos. Deixa eu só ver. Não, não chegou ninguém aqui, não. A palavra andrógeno vem de duas palavras gregas, andros e ginos, que significa homem e mulher, respectivamente, e se refere a uma pessoa que combina na sua personalidade tanto elementos masculinos quanto elementos femininos. A palavra hermafrodita é uma palavra análoga, vem do deus grego Hermafrodito, que nasceu da união de Afrodite e de Hermes, e que encarnava as características sexuais de ambos. Aí ele dá aqui esses nomes aqui. Aqui já é o subtítulo que ele deu lá na frente. Então, calma aí. Então, por exemplo, lemos que Deus era um ser andrógeno e que os primeiros seres humanos criados à imagem dele, eram, por isso, masculinos e femininos. No dia em que Deus criou Adão, começa dizendo o primeiro capítulo de Gênesis. Ele o fez à semelhança de Deus. Criou-os macho e fêmea. Abençoou-os e deu-lhes o nome de homem. Também no segundo capítulo do Gênesis, dizem-nos que quando Deus quis fazer a mulher, mandou a Adão um sono profundo e criou Eva da costela de Adão. Evidentemente, o homem original, Adão, era, pois, tanto macho como fêmea. Dessa primeira divisão do todo original, o ser humano bissexual provém representando a nostalgia, através da sexualidade, da reunião das metades separadas. O segundo capítulo prossegue. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e une a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, um só corpo. Essa ideia de que o ser humano original era macho e fêmea é encontrada em numerosas tradições. Por exemplo, tanto as mitologias persas quanto as talmúdicas falam de que modo Deus criou primeiro um ser bissexualizado. Não, bissexuado. Um macho e uma fêmea unidos num só ser. E depois dividiu esse ser em dois. Esse homem primeiro e original, muitas vezes era representado como alguém que possuía qualidades extraordinárias, como se encontra na imagem extremamente difundida do Antropos, ou homem original.
a que tantas vezes se alude nos escritos de Jung e de seus companheiros. É um pensamento que se acha, talvez, embora muito sucintamente, no Simpósio de Platão. Aí, o personagem de Platão, Aristófanes, repete um antigo mito grego sobre os seres humanos originais, que eram perfeitamente redondos, tinham 4 braços e 4 pernas, e uma cabeça com 2 faces, parecendo opostas entre si. Essas esferas humanas possuíam qualidades tão maravilhosas e tão grande inteligência que rivalizavam com os deuses que, pondo em ação sua inveja e terror, cortaram as esferas em 2, a fim de reduzir o seu poder. Os seres esféricos originais ficaram separados em 2 metades, uma feminina e outra masculina. Desde então, continua a história. As 2 partes separadas do ser humano original viviam lutando para se reunir. E certo dia, uma delas encontra sua outra metade. Aristófanes informa-nos a metade real de si mesma. O par mergulhou num deslumbramento de amor, de amizade e de intimidade. E um não queria ficar fora das vistas do outro, Ainda que, por um só momento, essas são as pessoas que passam toda a sua vida juntas. Entretanto, elas não conseguem explicar o que desejam uma da outra. Olha que interessante. Ainda que, por um momento, essas são as pessoas que passam toda a sua vida juntas. Entretanto, elas não conseguem explicar o que desejam uma da outra. A instituição de Storm, de que cada homem contém o reflexo de uma mulher e vice-versa, também se reflete no curanderismo. O xamã, o médico primitivo ou o feiticeiro, muitas vezes possui um espírito protetor que assiste em sua obra de cura. Lhe ensina o que deve fazer e o instrui na arte de curar. No caso de um curandeiro masculino, o espírito protetor é feminino e age como um espírito de mulher para ele. No caso de uma curandeira feminina, o espírito protetor é masculino e representa para ela o espírito de um esposo, que ela tem ainda mais como seu esposo de carne e sangue. O curandeiro é único, em parte em parte porque ele ou ela cultivou um relacionamento especial com a outra metade da personalidade dele ou dela, que se transformou numa identidade viva, numa presença real. Uma mulher espírito diz ao seu esposo curandeiro: eu o amo, eu não tenho marido agora. Você será o meu esposo e eu serei uma esposa para você. Eu lhe darei espíritos que o assistam. Você tem que curar com o auxílio deles e eu mesma vou ensinar-lhe e ajudá-lo. O curandeiro comenta: ela se está aproximando cada vez mais de mim e eu acordo com ela como se fosse com a minha própria esposa. Poetas e filósofos que muitas vezes veem as coisas antes dos cientistas também intuíram que o ser é andrógeno. Assim, o filósofo russo Nicolas Berdyaev escreve: o homem é não só um ser sexual, mas igualmente um ser bissexual,
que combina em si o princípio masculino e o feminino, em proporções diferentes, e não raro, mediante um duro conflito. Um homem em que o princípio feminino estivesse completamente ausente seria um ser abstrato, inteiramente separado do elemento cósmico. A mulher em que o princípio masculino estivesse completamente ausente não seria uma personalidade. Somente a união desses dois princípios é que constitui um ser humano completo. A união deles se realiza em todo homem e em toda mulher, dentro de sua natureza bissexual, andrógena, e isto ocorre também através da intercomunhão entre as duas naturezas, a masculina e a feminina. Desse modo, essa ideia da natureza andrógena do homem já é antiga. Muitas vezes foi expressa na mitologia e mediante os grandes espíritos intuitivos dos tempos passados. E no nosso século, Jung é o primeiro cientista a observar esse fato psicológico da natureza humana e a tomá-lo em consideração ao descrever o ser humano no seu todo. Jung chamou os opostos existentes no homem e na mulher de ânima e ânimos. Ânima significa o componente feminino numa personalidade do homem, e ânimos designa o componente masculino numa personalidade de mulher. Ele tirou tais palavras do termo latino animare, que quer dizer animar, avivar, porque sentiu que a ânima e o ânimos se assemelhavam às almas ou espíritos animadores, vivificadores para os homens e mulheres. Jung não se limitou a sonhar com as suas ideias da ânima e do ânimos, nem a permitir que suas ideias permanecessem a nível da intuição criativa, como o fez o filósofo russo. Jung era um cientista e o objetivo da sua investigação científica era a psique humana, já que suas ideias se fundamentavam em fatos psicológicos. A evidência empírica para a realidade da ânima e do ânimos pode ser encontrada sempre que a psique se expressa espontaneamente. A ânima e o ânimos aparecem em sonhos, contos de fadas, mitos, nas grandes literatura mundial, e o que mais é importante, nos variados fenômenos do comportamento humano, pois a ânima e o ânimos são parceiros invisíveis, presentes em todos os relacionamentos humanos e em toda a busca da plenitude individual por parte da pessoa. Jung chamou os arquétipos porque a ânima e o ânimos são blocos essenciais de construção na estrutura psíquica de todo homem e de toda mulher. Então, vamos lá. Jung chamou-os de arquétipos, porque a ânima e o ânimos são blocos essenciais de construção na estrutura psíquica de todo homem e de toda mulher. Se algo é arquetípico, é típico. Os arquétipos formam a base dos padrões de comportamento instintivos e não aprendidos, que são comuns a toda a espécie humana e que se apresentam à consciência humana de certas maneiras típicas. Para Jung, os conceitos de ânima e ânimos
explicam uma ampla variedade de fatos psíquicos e formam uma hipótese que cada vez se vê mais confirmada pela evidência empírica. Naturalmente, numa discussão como essa, defrontamos-nos com as perguntas: o que significa o masculino e o feminino? Existe alguma diferença entre o masculino e o feminino? São, porventura, aparentes as diferenças entre homens e mulheres, decorrentes de dissemelhanças psicológicas, subjacentes e arquetípicas? Ou são elas totalmente o resultado de papéis socialmente atribuídos e condicionantes? Como o apoio da última ideia, pode ser argumentado que os papéis que os homens e as mulheres desempenham, às vezes pareçam designados pelas culturas particulares em que eles existem. Pode-se argumentar que os homens e as mulheres fazem o que fazem somente porque a sociedade lhes atribuiu um papel ou tarefa particulares. Segundo esse ponto de vista, não existe diferença psicológica essencial entre homens e mulheres, e é exclusivamente a influência cultural que provoca as aparentes dissemelhanças entre o macho e a fêmea. Para reforçar essa posição, existe o fato de que os homens podem desempenhar a maioria das funções que as mulheres geralmente desempenham, exceto as funções biológicas associadas à gravidez, evidentemente. E as mulheres também podem desempenhar o que os homens fazem. O fato de que as mulheres comumente não fazem o que os homens fazem, e vice-versa, coloca-se ao sabor a expectativa social. Além disso, admite-se a dificuldade de definir o que é masculino e o que é feminino, pois, assim que surge uma definição, sempre se levanta alguma objeção. Mas as mulheres ou os homens, às vezes, também fazem isso. O fato de os homens e as mulheres poderem desempenhar muitas funções iguais na vida serve de apoio à ideia de que cada pessoa é uma combinação de polaridades masculinas e femininas. Por causa do seu lado feminino, os homens podem agir em certas circunstâncias de maneiras tradicionalmente consideradas femininas e vice-versa. Esse assunto que deverá ser abordado com maiores detalhes mais adiante. Do outro lado da discussão, a pergunta sobre se existe ou não um arquétipo para o masculino e para o feminino, isto é, se existem diferenças psicológicas essenciais entre os sexos e entre as polaridades psicológicas dentro de cada sexo, constitui um problema que precisa ser decidido pela evidência empírica. O ponto de vista de Jung é o de que, embora indubitavelmente as expectativas culturais e sociais e os papéis atribuídos a cada um dos sexos influenciam as maneiras como os homens e as mulheres vivem as suas vidas, existem, não obstante, padrões psicológicos arquetípicos subjacentes. O argumento em favor dessa posição será gradativamente desenvolvido no decorrer deste livro, e os leitores poderão decidir a conclusão que querem adotar para si em termos das suas próprias experiências de vida. Para estabelecer a diferença entre o que é masculino e o que é feminino, talvez seja melhor falar em termos de imagens do que em termos de funcionamento psicológico.
Falar do macho e da fêmea é uma maneira de dizer que a energia psíquica, como todas as formas de energia, corre entre dois polos. Assim como a eletricidade flui de um polo positivo para um polo negativo, também a energia psíquica flui entre dois polos que foram chamados de masculino e feminino. Entretanto, eles nem sempre são chamados de masculino e feminino. E neste livro, a antiga terminologia chinesa de yin e yang será, às vezes, usada como alternativa. Então, lembrando, a energia yang é masculina, a energia yin é feminina. Pelo conceito da medicina chinesa, né, dos estudos chineses. Não são definidos em termos de papel ou mesmo em termos de qualidades psicológicas, mas por meio de imagens. Yin significa bandeiras ondulando ao sol, isto é, algo que brilha sobre ou luminoso. Yang é designado pelo céu, pelo firmamento, pelo brilho, pela criatividade, pelo lado sul da montanha, onde o sol brilha, e o lado norte do rio, que também recebe a luz do sol. Por outro lado, em seu sentido primitivo, yin é o nublado, o escuro. Yin é designado pela terra, pelo escuro, o úmido, o receptivo, o lado norte da montanha e o lado sul do rio. Evidentemente, os chineses falavam de Yang como sendo masculino e Yin o feminino, mas, basicamente, Yang e Yin representam os dois polos espirituais em torno dos quais gira toda vida. Yang e Yin existem em homens e mulheres, mas são também princípios cósmicos. E sua interação e relação determina o curso dos acontecimentos, como o livro da sabedoria chinesa, o I Ching. O I Ching mostra claramente. Não é aqui, leitura ainda. De inspiração semelhante, o livro chinês de meditação, esse nome aí, galera, O Segredo da Flor de Ouro, fala-nos dos dois polos psíquicos existentes em cada homem e em cada mulher. Um chama-se a alma, ou não sei se está uma falha aqui de escrita, e é representado pelos rins, sexualidade, e pelo trígrama. Então, calma aí, vamos ler de novo. De inspiração semelhante, o livro chinês de meditação, O Segredo da Flor de Ouro, fala-nos dos dois polos psíquicos existentes em cada homem e em cada mulher. Um chama-se a alma, alguma coisa, e é representado pelos rins, sexualidade e pelo trígrama. Não sei como chama, Quan, do I Ching, e expressa-se como Eros. O outro, a alma é representada pelo coração, consciência, e pelo trígrama do fogo Li, expressando-se como logos. Esses dois polos se repelem quando suas energias estão dirigidas apenas para o exterior, mas quando suas energias se acham voltadas para o interior através de uma meditação correta. Os dois se unem para formar uma personalidade superior e indestrutível. Na tradução desse livro, na tradução desse texto chinês, pelo sinólogo Richard, as duas almas são também chamadas de ânima e ânimos. Jung observa que a alma
eu vou chamar de alma pô, não sei se é isso, é escrita com os caracteres usados para o branco e demônio, significando, portanto, espírito branco, e seu princípio está ligado à natureza inferior, presa à terra. Por isso, ela é in. A alma é composta de caracteres usados para nuvem e demônio, e, portanto, significa demônio nuvem, uma alma espírito superior. E assim corresponde a Ian. Deveria causar-nos admiração o seguinte fato: se homens e mulheres sempre tiveram um comportamento feminino e um masculino, como essa realidade conseguiu deixar de atrair a atenção da humanidade em geral durante tantos e tantos anos? Parte da resposta reside na constatação de que o autoconhecimento nunca foi um dos pontos fortes. Pelo contrário, mesmo o conhecimento elementar de si mesmo, é algo a que a maioria das pessoas resiste com a máxima determinação. Em geral, somente quando nós achamos num estado de grande sofrimento ou confusão, e somente quando o autoconhecimento nos oferece uma saída, é que nos dispomos a arriscar nossas estimadíssimas ideias a respeito daquilo que sentimos ser quando postos diante da verdade. E mesmo assim, muitas pessoas preferem viver uma vida sem sentido a ter de passar pelo processo, não raro desagradável, que as leva ao conhecimento de si próprias. Além disso, há alguns aspectos presentes em nós que são mais difíceis de conhecer do que os outros. Por exemplo, a personalidade da sombra, que se forma com características indesejadas e não desenvolvidas, que poderiam ter se tornado parte da consciência, mas foram rejeitadas, há muito foram reconhecidas pela igreja. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Exclama São Paulo, angustiado com a sua sombra. Não é coisa inacreditável para nós que haja um lado mais obscuro na nossa natureza, porque a religião muitas vezes já nolo mostrou. Embora mesmo neste caso exista impressionante conspiração dentro da maioria de nós, no sentido de prestar um serviço silencioso à nossa natureza mais obscura, ainda que evitando encará-la em suas peculiaridades. Assim, a nossa sombra frequentemente se apresenta óbvia para os outros, mas continua desconhecida para nós. Muito maior é a nossa ignorância dos componentes masculinos ou femininos existentes dentro de nós. Capam a nossa atenção, me perdi aqui. Existente dentro de nós que escapam à nossa atenção por serem completamente diferentes do que nossa consciência conhece a respeito de nós. Por esse motivo, Jung denominou a integração da nossa sombra usando o termo peça-aprendiz, no processo de tornar-se inteiro, e chamou a integração da ânima ou do ânimos, de obra-prima. Também existe, entretanto, outro fator que torna o conhecimento da ânima ou do ânimos assim tão difícil. Esses fatores psíquicos existentes dentro de nós são geralmente projetados. A projeção
é um mecanismo psíquico que ocorre sempre que um aspecto vital de nossa personalidade ou de nossa personalidade que desconhecemos é ativado. Quando algo é projetado, vemo-lo fora de nós, como se fizesse parte de outra pessoa e nada tivesse a ver conosco. A projeção é um mecanismo inconsciente. Não somos nós que decidimos projetar algo. Isso acontece automaticamente se nós é que decidíssemos projetar alguma coisa. Teríamos consciência disso e então, justamente por termos consciência, ela não poderia ser projetada. Só são projetados conteúdos inconscientes. No momento em que uma coisa se torna consciente, cessa a projeção. Por isso que a gente descobrindo qual é a dor, qual é a nossa causa raiz dessa projeção, qual a informação que tem dentro de mim que está projetando esse tipo de comportamento desse parceiro, né? Quando a gente traz a luz, quando a gente traz clareza, isso deixa de ser uma projeção. Então, a cura, ela vem. Por conseguinte, a ânima e o ânimos, quem está chegando agora, tá? A ânima é a parte feminina do masculino. E o ânimos é a parte masculina que tem em todo feminino. Durante milênios da história da humanidade, têm sido projetados em figuras mitológicas, nos deuses e nas deusas que povoaram nosso mundo espiritual. E talvez o que seja mais importante de tudo, em homens e mulheres vivos. Os deuses e as deusas da mitologia grega podem ser considerados como personificações de diferentes aspectos dos arquétipos masculino e feminino. Durante muito tempo, a mitologia constituiu a maneira mediante a qual a psique humana se personifica e, na medida em que as pessoas acreditavam na realidade viva de seus deuses e deusas, podiam, através de ritual e culto apropriados, estabelecer uma espécie de relacionamento com o seu mundo psíquico. Quando a ânima e o ânimos são projetados em outras pessoas, a percepção que temos delas fica profundamente alterada. Na maioria dos casos, o homem projetou a ânima na mulher e a mulher projetou o ânimos no homem, né? Porque a nossa parte masculina, que é o ânimos, a gente projeta nesse parceiro. Então, esse parceiro, em outra linguagem, ele é um espelho da minha parte masculina que tem dentro de mim. E quem for homem, essa parte feminina que está dentro dele, né, que muitas vezes a gente não reconhece, essa nossa crença, esse nosso padrão, essa nossa dor masculina, que vem lá de papai, no caso de nós mulheres, está refletindo nesse homem. E esse homem, o feminino dele, está refletindo nessa mulher. Mas é o lado feminino dele. Então, quando a ânima e o ânimos são projetados em outras pessoas, a percepção que temos delas fica profundamente alterada. Na maioria dos casos, o homem projetou a ânima na mulher e a mulher projetou o ânimos no homem. A mulher carregou para o homem a imagem viva da alma ou da faceta feminina dele próprio. Ui, meu Deus. Feminina dele próprio. E o homem carregou para a mulher a imagem viva do próprio espírito dela.
Isso tem levado às consciências inúmeras, incomuns e muitas vezes desastrosas, já que tais realidades vivas dentro de nós mesmos, frequentemente, vezes têm um efeito particularmente forte e irritante. Por isso, dizia Jung, ao explicar parcialmente os motivos pelos quais a ânima e o ânimos geralmente não têm sido reconhecida como partes integrantes da personalidade humana. Na Idade Média, quando um homem descobria uma ânima, ele conversava isso em segredo, para que o juiz não mandasse queimar como uma feiticeira. Ou se uma mulher descobrisse um ânimos, este homem fosse destinado a ser um santo ou um salvador, grande médico ou curandeiro. Peraí, mulheres, que eu não entendi nada aqui. Na Idade Média, quando um homem descobria uma ânima, né, que é o lado feminino dele, ele conservava isso em segredo, para que o juiz não a mandasse queimar como uma feiticeira. Ou, se uma mulher descobrisse um ânimos, ou seja, a parte masculina que tem dentro dela, este homem fosse destinado a ser um santo ou um salvador, um grande médico ou curandeiro. Somente agora, através do processo analítico, é que a ânima e o ânimos, que antes ficavam sempre fora da jogada, estão começando a aparecer transformados em funções psicológicas. Porque a ânima e o ânimos são projetados, geralmente nós não reconhecemos que eles fazem parte de nós, pois eles aparecem estar fora de nós, de outro lado, desde que o fenômeno da projeção seja reconhecido. Essas imagens projetadas podem, até certo ponto, ser recolocadas dentro de nós, pois podemos usar projeções como espelhos, em que vemos o reflexo de nossos próprios conteúdos psíquicos. Quando descobrimos que a imagem da ânima ou do ânimos se projetou em um homem ou em uma mulher, torna-se possível para nós ver como que, em reflexo, conteúdos de nossa própria psique que, contrário, poderiam passar despercebida para nós. A capacidade de reconhecer e utilizar projeções e particularmente importante para o autoconhecimento. Quando esse chega à ânima ou ao ânimos, embora tais fatores psíquicos nunca possam tornar-se a tal ponto conscientes, que se deixam de ser projetar. O elemento contrasexual dentro de nós é psicologicamente tão esquivo que escapa à nossa percepção completa. Por isso, ele é sempre projetado pelo menos em parte. Não há possibilidade de chegarmos a um conhecimento tão completo de tais realidades, de modo que a projeção não mais aconteça. Essa é uma meta impossível, pois a ânima e o ânimos não compartilham a realidade do ego, mas nos transmitem um todo totalmente diferente de funcionamento psicológico, no que se refere ao autoconhecimento. Trata-se de utilizar as projeções como espelhos, uma tarefa que é possível mediante o uso dos conceitos psicológicos de Jung. Não existe lugar algum em que Jung tenha escrito uma afirmação definitiva sobre a ânima ou ânimos. Se quisermos saber o que Jung tinha a dizer sobre o assunto, precisamos ler
muitos trechos diferentes em muitas diversas obras, mais importantes. Igualmente, Jung não se contentou com uma definição única, mas de tempos em tempos apresentava novas ao fazê-lo, porém não se contradizia, porque cada definição salienta um aspecto diferente de tais realidades. Mulheres, deixa eu só ver quando vai terminar isso daqui, senão a gente, que já faz 1 hora já que a gente está aqui, ó. Esse é o capítulo 1. Eu acredito, mulher, porque eu também não li esse livro, tá? A gente está lendo junto, ó. O capítulo 1 é muito grande. Então, a gente só vai ler mais aquele trechinho daquela página e parar. Esse capítulo 1, eu acho que ele está explicando esse todo aí, né, de ânimas, de ânimos, do yin, do yang, e falando aqui um pouquinho, e depois que deve entrar nessa parte dos deuses aí, das deusas, para a gente ter uma interpretação melhor. Deixa eu só ver. Então, a gente termina de ler aqui. Acho que é aqui. Foi aqui. Jung não se contentou com uma definição única, mas de tempos em tempos apresentava novas. Ao fazê-lo, porém, não se contradizia, porque cada definição salienta um aspecto diferente de tais realidades. A definição mais simples e mais antiga que Jung apresentou é de que a ânima se personifica o elemento feminino no homem, e o ânimos personifica o elemento masculino na mulher. Ele diz: chamei esse elemento masculino na mulher de ânimos, e o elemento feminino correspondente no homem de ânima. Jung reafirmou essa primeira definição em Man and Reis, enfim, onde escreve que a ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem, os humores e sentimentos instáveis. Ele ainda especula que a ânima e o ânimos personificam a minoria de genes femininos ou masculinos existente dentro de nós. Esse pensamento ocorre em vários lugares nas sombras de Jung. Por exemplo, a ânima, que é a parte feminina no homem, é uma forma arquetípica que expressa o fato de um homem possuir uma minoria de genes feminino. E isso é algo que não desaparece nele. Evidentemente, a mesma coisa poder-se-ia dizer a respeito do ânimos, que é a parte masculina na mulher, que seria uma personificação da minoria dos genes masculinos numa mulher. Isso significa que no plano biológico, um homem recebe suas qualidades físicas masculinas em decorrência do fato de ter uma pequena pluralidade ou predominância de genes masculinos em relação aos femininos, e vice-versa no caso de uma mulher. A ânima, sugeriu Jung, personifica no plano psicológico esta minoria de genes feminino, e no caso de uma mulher, o ânimos personifica a minoria dos genes masculino. Ó, a gente vai parar aqui na página 20, mulheres. Deixa eu parar e interromper aqui, para enxergar vocês. Bia, Carlinha, Bia, eu comentei com a Carla
assim que ela entrou, né? Que esse livro, ele deve ser muito transformador. Por quê? Primeiro porque poucas pessoas conseguiram chegar aqui, né? E normalmente na leitura tem mais de 5 participantes. E o meu computador, ele falhou 2 vezes hoje, e assim que eu estava mandando a mensagem lá no WhatsApp, eu fiquei sem internet. E para quem entende de campo, né, sabe que isso é resistência do nosso sistema. Então, esse primeiro capítulo eu achei até meio confuso, assim, né, meio mais científico, vamos usar essa palavra, mas eu acredito que ele está dando aí essa exploração, e a partir do segundo capítulo, aí ele já vem aí usando os arquétipos, né? Tanto as deusas, né? Como o lado ânima do homem, e os deuses como o lado ânimos da mulher, para a gente começar a se compreender. Por exemplo, vamos ver se é isso, tá, mulheres? Eu, em essência, a minha deusa é a Ártemis, né? O meu padrão comportamental é a Ártemis, né? E então, e quem será o, o, o Deus, o deuses, né? Que é a minha outra parte masculina, essa minha pequena parte masculina. Então, da mesma forma, quem assistiu a aula de quinta-feira, né, que eu expliquei bem direitinho o lado luz e o lado sombra dos 6 modelos das deusas, coloquei até a Cleópatra, mas a Cleópatra não faz parte do estudo de Jung, dos comportamentos das 6 deusas gregas, porque a Cleópatra, ela não é deusa grega, ela é uma rainha, né, do Egito. Então, mas eu coloquei a Cleópatra por ela ser muito usada, a mais conhecida, enfim. Então, a partir dali, mesmo quem não fez o teste, e eu falei as características de cada deusa, ali a gente já tem uma noção. Nossa, olha, eu acho que eu tô essa, né? Então, a mesma coisa aqui nesse livro. Quando ele começar a falar sobre os modelos de comportamentos dos deuses, a gente vai saber qual deuses a gente tem na nossa essência e qual é o deuso que o nosso parceiro está representando, ou que é o perfil desses parceiros que a gente atrai, né? Por quê? Porque todas nós, por mais que a gente trocou de parceiro, se a gente for analisar direitinho, assim como tudo, as nossas amizades têm um padrão, né? A maioria das pessoas que estão na mesma sala, seja de um colégio, seja aqui virtual, tem um padrão, porque tudo é ressonante, né? Então, a gente vai descobrir isso dentro de nós, e é onde a gente vai poder entender quais são as dores que a gente carrega e que esse parceiro também carrega, e a gente vai poder formar essa nossa tríade também do masculino e entender melhor esse parceiro nosso para a gente poder até balancear, né, e melhorar esse relacionamento. Então é isso, lindonas, Bia. Domingo a gente volta com essa leitura e a partir dessa semana eu vou fazer um pouquinho, aparecer mais um pouquinho nos stories, tá? Bia, não sei como é que você vai estar no sábado de manhã. No sábado de manhã eu vou fazer uma masterclass, tá? Vai ser das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Por que que eu escolhi pela manhã? Porque pela manhã a gente ainda está na onda teta, tá? Então, e essa masterclass foi devido à aula que eu dei lá para as mulheres da plataforma da minha professora do Feminino Sagrado.
e da ginecologia natural, onde veio muitas questões. Então, nessa masterclass, eu vou falar das 5 sequências primitivas que a gente traz e criou toda a nossa dinâmica de vida. A gente vai fazer exercícios na prática, aonde a gente vai sentir no corpo quais são. É a mesma coisa, não é igual, mas é exercício diferente, mas como quando a gente foi lá e acessou a sua criança, ressignificou a sua criança, mas aqui a gente vai fazer exercícios, igual a gente fez também lá na imersão, mas não vai ser de campo, vocês vão ter que trazer papelzinho, então um papelzinho vai estar escrito embrião, outro papelzinho vai estar escrito gestação, outro papelzinho vai estar escrito espermatozoide, e aí a gente vai sentir como é que qual é a memória que eu trouxe da minha fase espermatozoide, da minha parte embrião, da minha parte óvulo. E a gente também vai fazer o exercício da jornada do espermatozoide, né? Que essa é a nossa primeira aventura, a nossa primeira coisa que a gente faz, nós, espermatozoide, saindo do papai até ser escolhido pelo óvulo. Então, a gente vai fazer esse exercício também para trazer aqui quais são essas memórias que, no caso das memórias da pré-concepção, né, que é as memórias do óvulo, é toda vez que a gente vai iniciar algo pela primeira vez. Então, quais as dificuldades que eu tenho, quais as travas, porque a procrastinação, muitas mulheres têm medo de altura, o que eu entendo por essas pessoas que estão ao meu redor, né? Quando eu chego em um lugar, como eu me sinto, então tudo isso vem das memórias da pré-concepção. E a gente vai fazer também a vivência do gêmeo sobrevivente, para saber se você é um gêmeo sobrevivente, e todas essas fases a gente vai fazer a prática, né, para vir à tona aí essas memórias inconscientes, e a gente vai ressignificar. Então, a gente vai ressignificar o que a gente interpretou de errado lá na nossa fase espermatozoide, não só entendeu errado, mas uma interpretação que sim, pode até ser uma interpretação verdadeira, real, mas isso não faz mais sentido hoje, e é exatamente essa memória raiz que eu trago lá desse início que está travando eu querer um relacionamento, vamos supor aqui, como a gente está falando de relacionamento, um relacionamento sadio, feliz, leve, onde eu sou compreendida, onde né, tem uma parceria, né? Claro que tem aí os contratempos, mas isso fica na balança em um patamar bem assim, não fica uma diferença alta, né? Fica uma coisa equilibrada. Então, qual é esse não que a gente carrega? Né? Que a gente tem essa dificuldade em relacionamento, que a gente procrastina, que numa simples escolha, eu sei que eu tenho que ir, vamos supor, para a academia todo dia, eu sei que faz bem para a minha saúde, eu quero ir, eu quero ter um corpo legal, mas tem algo que vai acontecer no meu dia a dia que vai me impedir de ir. E isso pode ser algo que eu dou preferência para fazer outras coisas, mas isso pode vir de algo externo que eu não tenho controle, mas mesmo assim, esse algo externo que eu não tenho controle, ele está a meu serviço. Então, aí eu caio nessa não melhora de padrão, nesse não crescimento, nessa não manifestação de mudança mesmo que a gente quer, né? Até mesmo de prosperidade, enfim. Então, vai ser uma masterclass vivencial na intenção que vai ser
com exercícios na prática, tá? E eu escolhi o horário da manhã, porque é essa onda teta, que a gente, por mais que seja 9 horas, não fez muitas coisas, então a minha mente ainda está fresca, enfim, né? E eu vou mandar umas orientações lá para essa mente permanecer fresca também, e uma frequência para a gente escutar uma noite antes das imersões. Então, a Carlinha está lá, né, no grupo 7. Então, só se quiser participar mesmo, mas no grupo 7 tem lá no módulo, e em algum outro momento, não esse, a gente vai refazer, mas para quem não faz parte do grupo 7 e nunca acessou essas memórias, né, porque nunca teve uma sessão dessa em terapia individual, ou ver ali, não lembro nada da minha gestação, não conheci meu pai, não conheci minha mãe, está dentro de você. Então, nessas práticas vivenciais, você vai vir à tona aí. Então, é uma grande oportunidade que vale, assim, 10 anos de terapia em 4 horas. Tá bom, minhas lindas mulheres? Ó, vou mandar lá no grupo. Deixa eu só parar aqui a gravação, porque agora eu vou falar da até domingo, então.